Quando eu cheguei, no primeiro dia, o capitão Junqueira já determinou um reconhecimento na área de Cité Militaire. Cité Militaire era uma área que estava tomada pelo crime organizado ou desorganizado, pelos gangsters, né, pelos bandidos, enfim, pela ausência do Estado. Era dominado por essas forças paramilitares ou essas forças irregulares. E o contingente que estava saindo tinha feito um ataque nessa posição, nesse bairro, e quando eles fizeram esse ataque nesse bairro, é como você dá um tapa num vespeiro, né? As vespas estão tudo quietinhas ali, você dá um tapa na caça de marimbondo, vai sair marimbondo para tudo quanto é lado. E a minha impressão foi essa, deram um tapa na caça de marimbondo, eles estavam saindo e nós entramos durante essa revoada dos marimbondos. Então nós fomos fazer um reconhecimento, foi eu me lembro de eu, Centônio, não tenho certeza, mas eu acho que o Giuseppe, os dois Giuseppes estavam juntos também. E nós fomos para a Cité Militaire, na Rua Magnólia e no hospital. Então nosso objetivo era reconhecer lá a fábrica abandonada, né? O ponto forte da Rua Mariela e o hospital. O E3 que estava saindo da Brigada Paraquedista estava lá, tinha uma tropa. A situação estava bem tensa em Cité Militaire. Então eu me lembro que assim que nós chegamos, a gente estava totalmente meio sem saber onde a gente estava pisando. Tudo estava legal, mas a gente ainda não tinha tomado tiro, né? E era o primeiro dia. E nós chegamos, nós saímos da fábrica abandonada, atravessamos a rua, fomos para o ponto forte 8 da Rua Magnólia, e a gente precisava atravessar a Rua Magnólia para a gente dar a volta e por trás de um dos becos a gente chegar na entrada do hospital. E eu lembro nitidamente, quando a gente estava chegando na Rua Magnólia, assim, uns 15 metros, começou a ter tiro. Então a gente viu o tiro passando. Zum, zum. Falei, rapaz, está tendo tiro aqui, né? E aí eu me lembro de um comandante de grupo do batalhão que estava saindo, que estava em Cité Militaire, que estava voltando para o Brasil, já totalmente tomado por estresse de combate, com certeza. Chamou os soldados dele, 4 soldados, vamos para o meio da rua porque tiro não pega em PQD. Eu falei, e a gente tudo escondido assim, nem o cara indo no meio da rua, e o tiro vindo e o cara andando no meio da rua, a rua já esvaziada totalmente, o pessoal atirando nele, ele andando no meio da rua e daqui a pouco atirando. Eu falei, rapaz, aí nós atravessamos a rua, né, no intervalo desse tiro, nós atravessamos a rua, fomos lá para o hospital, subimos no hospital tinha uma torre, essa torre, né, tem até foto dela, onde ela era toda retalhada de tiros, onde a gente ficava com um grupo com óculos de visão noturna, binóculo, ficava fazendo uma varredura ali, 24 horas praticamente. Só que nessa tomada dessa torre, né, quando a gente estava subindo nessa torre, nós sofremos um ataque. Então a gente não sabe de onde veio o tiro, era uma escadaria meio aberta, estava eu e o Centone, a gente, né, o que é o Cobra, a gente estava subindo, e subindo a escadaria, deram 2, 3 tiros que explodiram na parede, o Centone rindo ainda, saiu correndo, pulando, né? E eu comecei a rir também ali na hora, não sabia, a gente estava num lugar abrigado, na verdade, mas eles estavam atirando do nosso lado. A gente, rapaz, tô vendo que o negócio aqui vai ser bom. Então no primeiro dia já teve o batismo de fogo, leve, mas já houve o batismo de fogo. Agora uma coisa interessante é que 2 meses depois, o meu pelotão estava exatamente como o daquele cabo daquela esquadra. Tomando tiro, entrando no meio da rua, como se o tiro não fosse pegar na gente, né? E lá os caras vão lá, atacam que pode pra aquela bandeira ali onde está a foto ali, onde o tenente toma um tiro, né? E a primeira, já na primeira ida que a gente foi para o ponto forte, já ocupar o ponto forte da fábrica da Coca-Cola, né, que a gente falava, a gente chegando lá começamos a escutar tiros.
E eu estava na boleia do caminhão, o comandante de pelotão à frente com a Marruá, ele parou, né, com a Land Rover, parou essa Land Rover e começou a se dar tiro e eu escutei o pessoal de dentro do caminhão atirando. E eu na boleia ali comecei a gritar, cessar fogo, cessar fogo. Então acho que foi a primeira prova de batismo ali que tivemos. Eu lembro que a viatura estava com a porta agarrada, não abria, não funcionava, e eu botando a cabeça para fora. Lembro que voaram vários estilhaços entre meu capacete e o pescoço, até me queimou os estojos, eu lembro disso, ficou marcado, porque eu comecei a gritar, para, não é para ninguém atirar, cessar fogo. E quando a gente chegou no ponto forte, eu perguntei quem atirou, e soldado, não, eu dei 3 tiros, 4 tiros, que fez amadurecer, porque a gente, quando chegou, a gente ocupou a base da universidade e ocupamos a parte mais complicada do conflito, que era a Rua Nacional, ali, as proximidades da Rua Nacional ali, e então a gente, com esse batismo, a gente viu a importância da nossa preparação ali, de saber dosar, porque a gente estava praticamente, a companhia, da nossa companhia, por não ser oriunda da 12 Brigada, né, vamos falar assim, essa é a companhia de fora, a gente pegou logo no começo a parte mais difícil da missão, vamos falar assim, as melhores instalações de alojamento, de alimentação, porém a parte a área de conflito mais complicado no começo. Então ali foi o nosso batismo mesmo, a nossa prova de fogo. Nós passamos por várias situações, né? Sendo que nessa primeira etapa, né, eu vou dividir assim, em 3 fases, as 3 bases que nós passamos lá. Então a primeira foi da Nacional, da fábrica de gelo, que a gente fez a ocupação ali, desde a gente ter que fazer a limpeza, a conquista dos pontos fortes, ou seja, nós estávamos na base da universidade, na melhor base, mas na área de conflito mais complicada. E nós começamos a ocupar pontos fortes, até a fábrica de gelo. O meu pelotão foi um dos primeiros que ocupou a fábrica de gelo. A gente colocava, e nessa área, além da fábrica de gelo, nós já tínhamos a Casa Amarela e a Casa Vermelha, que eram pontos fortes que a gente ocupava diariamente ali nas patrulhas, e a partir da ocupação da fábrica de gelo ali. Nessa área nós tomávamos muito mais tiros de tudo quanto é lado, a cavalaria, o pelotão de cavalaria que nos acompanhava ali, que ficava com a gente no ponto forte, sempre quando saía com seus centauros ali, com seus carros de combate, eles saíam, eles trocavam tiro, e as nossas patrulhas, ao sair dos pontos fortes, entrar nas vielas ali, do entorno da Nacional ali, era Magnólia, né, do ponto forte Magnólia que a gente falava, a gente tomava muito tiro, sendo que a gente não poderia sair atirando a esmo, porque era uma região onde tinha muita criança, muito comércio, então a gente até brincava, na hora que sumia, saía toda a população da Haiti, sumia da rua, podia contar que vinha tiroteio, que vinha alguma coisa, porque as ruas ficavam vazias, a gente sabia que estava acontecendo alguma coisa. Acabava o tiroteio, acabava o tumulto, aquilo ali, aí voltava as crianças brincar na rua, o comércio voltava a funcionar, o som alto, os tap-taps a passar ali, fazendo barulho e tudo mais. Então isso daí marcou muito, porque essa zona era mais complicada, que era próxima à Nacional, onde estavam as principais gangues, né, que estavam lá, e eles atiravam para cima da gente e saíam correndo e se misturavam no meio da população. Então isso fazia com que a gente dificultasse o nosso trabalho, porque a gente tinha que primeiro identificar, saber de onde estava vindo o problema, tentar identificar para a gente não cometer nenhum ato hostil contra a população e não fazer nenhuma covardia contra a população, que nos recebia muito bem ali, nos tratavam muito bem ali. Foi bem interessante nessa primeira área de conflito. A segunda área de conflito nós passamos para o Forte Nacional e fomos para o Palácio Nacional e fomos
bater a parte que eles chamavam de cozinha do inferno ali, que era a região do Porto e a região de Pentonville, onde era uma região bem mais tranquila, a gente não recebia tiros, não tinha a quantidade de troca de tiros ali nessa segunda área de combate que a gente pegou, não tinha a mesma quantidade de tiros que a gente recebia no entorno da Nacional ali. Já na terceira parte de atuação nossa, nos últimos 2 meses, vamos botar assim, né? Cada 2 meses a gente ficava nessas bases, fazia essa mudança de base e pegava uma área nova. E na última parte da missão, nós começamos a atuar no entorno dos pontos fortes Mariela ali, que era... A primeira vez que aconteceu isso aí, que a gente teve um entreveiro lá com o meu GC, a gente foi escoltar o capitão num reconhecimento e a gente começou a ser alvejado lá, começou a ter uns tiros nessa região aí, e aí, pô, mas é assim, por ser a primeira vez, realmente a adrenalina sobe e a gente tem que lembrar tudo que foi no treinamento, né, meu? Tudo que começou a treinar, né? Pô, se abrigar, identificar de onde tá vindo os tiros ali, né? A agressão ali. Mas é assim, o que acontecia comigo depois disso aí. Toda vez que ia sair, tinha o briefing e o debriefing, né? Era o briefing quando a gente ia sair e depois quando chegava, pô, o que vocês perceberam de diferente? Alguém tem alguma coisa a dizer? Então tinha o debriefing, né? O que a gente via, o que a gente tinha que passar para depois isso aí virar um relatório e ser encaminhado ali para futura operação, para o trabalho da companhia, né? Vamos lá, partindo hoje a gente vai sair para um patrulhamento. Então, pô, a gente começa a se trocar, começa a se equipar, então, pô, a adrenalina já começa a subir, entendeu? Então a gente já começa a ficar mais eufórico ali. Por quê? Porque a gente sabe que na rua a gente sabia que na rua podia ter algum tipo de entreveiro ali, né? Então, acontecia isso aí, comigo, né? E na hora que saía, não, a hora que saía do portão ali da base, que já, pô, tava na viatura embarcado ali, ou mesmo quando a gente saía a pé fazendo em ordem de patrulha ali, pra fazer os vasculhamentos, já tranquilizava de novo, né? Então, mesmo quando a gente começou a ter ali, a ser alvejado ali nos pontos fortes que a gente ocupava, era a mesma coisa. Quando a gente embarcava na viatura, ainda na base parece que a adrenalina subia. Aí depois que ia pra rua, parece que já acalmava mais. E eu acho que também isso aí faz parte da experiência que a gente vai tendo no dia a dia, né? De como se comportar. Quando a gente vai pra rua, a gente vê o que tá acontecendo ali, o cenário, porque ali cada dia muda. Um dia a gente vê que a população tá mais eufórica, outro dia a gente vê que tá mais tranquilo, então a gente começa a entender o bioma ali, o que está acontecendo, entendeu? Às vezes, até mesmo por uma notícia que a gente escuta na base, estão falando aí que prenderam o bandido assim, assim, assado. Então a gente saía na rua, a gente via que parece que a rua tinha mais ponto de incêndio, mais carro, mais entulho obstruindo as ruas. Então assim, quando a gente começou a entender
o cenário, a gente já saía para a rua mais tranquilo, entendeu? Pô, hoje hoje o clima tá assim, ó, você vê, a névoa tá maior, tem muito mais fumaça, muito mais ponto de incêndio. Tipo assim, dá uma ideia de que tá tendo mais manifestação, entendeu? Em relação àquele assunto ali, entendeu? Então, a gente já começava a ficar mais tranquilo, conforme foi passando os dias, conforme foi passando, a gente foi tendo mais enfrentamento ali, mais situação ali no terreno. Isso aí acabou que a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo o que está acontecendo e ver que se a gente se comportar, se a gente fizer o que a gente aprendeu nos treinamentos, é tranquilo, não tem... Vai ter tomar tiro, vai ter manifestação, vai ter gente, situação de pessoal lá hostilizando a tropa, mas se fizer se a gente se comportar como a gente aprendeu nos treinamentos, dá para levar bem a missão. Como médico, eu certamente tive bem menos oportunidades de combate do que o restante da tropa. Mas onde eles estavam, eu estava. Então, em diversas ocasiões, eu estava na retaguarda, por exemplo, aguardando uma patrulha e começava o tiroteio, o tiro começava a estourar no nosso prédio. Chegava num ponto que a tropa começava a entrar no estresse de combate, eles começavam a ter desprezo pelo perigo. Ok. Só que o repórter foi embora, partiu na direção dele. Como é, Godê? Qual Chacal? Mas escuta, solicito aí se tiver algum problema com esses tiros aí pra me informar quando a segurança aqui pra eu tomar providência aqui dentro. Pode deixar, o tiro tá longo aí a área vai se solé. Positivo. Chacal aqui, Chacal 3. Na escuta, 3. 3 bares do dado 16 pra mim, por favor. Pra trocar? Eu vou ver se eu troco agora ou se eu reporto aqui. Eu vou guardar pra ver de onde tá vindo o tiro realmente. A princípio da retaguarda da fábrica lá, bem longe. Não foi tiro, não, cara. La gente escucha disparos y sigue. La gente no da bola a los disparos. Ya están acostumbrados. A gente ocupou um ponto mais alto ali, uma torre, e dali a gente conseguia monitorar o que estava acontecendo na volta da escola, né? Então a gente repassava as informações ali pro sargento, né? No caso ali do meu pelotão era o sargento Richard, né? A gente estava na... Não só eu como caçador, mas sim como o GC, né? Teve um incidente ali que a tropa jordaniana foi alvejada ali e teve, se eu não me engano, um capitão e um sargento ali que foram mortos ali durante essa ação, né? Então o que aconteceu? Eles ficaram ferrados ali tomando tiro, aí o GC estava numa posição ali que estava dando visual pro que estava acontecendo, a gente abriu fogo também, aí eles conseguiram sair de lá, entendeu? Tirar o corpo de lá, tirar os alvejados de lá e os feridos de lá, no caso foi morto, né? Um capitão e um sargento, se eu não me engano, né? Acho que era da Jordânia. Com a atividade de caçador ali, o que acontecia? A gente ocupava ia ter uma patrulha em determinada região. Então, os caçadores subiam em posição ali de comandamento, né, em posição mais alta, né, onde a gente conseguia fazer a segurança da tropa fazendo a varredura ali na rua, né, o vasculhamento da região ali. E às vezes que a gente teve que abrir fogo,
na verdade, ali, ó, no que eu vivenciei, né? Então é assim, muito difícil você via o alvejador ali, entendeu? O humilhante ali, o alvejador. Então muitas vezes eles davam um tiro mascarado, né? Ou seja, eles colocavam o armamento por cima de um muro, por trás de uma parede ou por um buraco e abria fogo. Então assim, não dava para dizer que o tiro deles é preciso ou para onde, o certo de onde está indo esses tiros. Porque a gente realmente, poucas as vezes a gente viu o agressor ali com a arma, entendeu? Até porque, pelo fato da gente estar com luneta, da gente estar num ponto de comandamento, então isso aí já inibia a ação deles, fazendo de modo com que eles dessem o tiro indireto ou o tiro mascarado, né? Eles não dava para ver o camarada fazer a alça-massa ali para atirar na gente, entendeu? Então a gente via que o tiro estava vindo daquele compartimento. Pô, a gente abria fogo ali e parava, entendeu? Agora, se acertou ou se o cara saiu correndo, então é difícil saber, porque quando a tropa chega lá não acha ninguém, né? Então não dá para dizer, eu abati ou não abati. A gente abrir fogo numa situação dessa, a gente está fazendo a segurança da tropa que está no vasculhamento, ou que está na patrulha, ou que está num checkpoint ali. Muitas vezes quando a gente ia fazer um static point, um checkpoint também, a gente ocupava uma posição, né? E tinha a ação ali do GC ali, do pelotão, né? E eu acho e no meu ponto de vista ali, eu acho que a presença dos caçadores ali era inibir mesmo né? Inibir uma ação ali, né? Um pouco mais precisa do agressor ali, né? Então eu acho que foi importante ali o emprego de caçador e que a gente foi numa patrulha lá, isso aí se tem milité, que a gente foi ver tipo um ferro velho, de uns carros velhos, e aí havia indícios de que as gangues estavam se reunindo ali, e a gente foi verificar, né? Isso aí foi de dia. E ali a gente tomou muito tiro ali. Eu lembro, acho que foi até o Bob, e botou a cara pra ver assim por cima do muro e já tomou uma rajada ali. A gente saiu correndo para poder se abrigar, nego caindo dentro do esgoto, da valeta. Nossa, foi nego saindo catando cavaco para poder se abrigar, né? Mas graças a Deus ninguém foi ferido ali, ninguém foi atingido, só escoriações ali na canela, que nego bateu a canela na valeta, outro saiu rolando, mas todo mundo saiu inteiro, graças a Deus. Cobra 2, aqui Cobra 3. Cobra 2, Cobra 2, é Cobra 4. Não tá recebendo não. Positivo. Bom, os combates em CT Militaire, eles eram diários, e às vezes mais de uma vez por dia. Isso acontecia com frequência, aconteceu durante 2 meses. Então, eu lembro do meu primeiro dia, comandando o pelotão de fuzileiros no Haiti. Meu pelotão chegou no aeroporto, eu fui no aeroporto com uma viatura pegá-los. Todo mundo, nós tínhamos armamento, não tínhamos a munição no aeroporto, então a gente foi escoltado. Fomos para a base de manhã, pegamos o restante do armamento complementar, pegamos a munição, pegamos os rádios. Ali eu já emiti uma ordem fragmentária ali. Almoçamos e já fomos para a CT Militaire, para o ponto forte da Rua Magnólia. E
Foi um dia bem intenso, teve muito combate, teve muito tiroteio durante o dia inteiro, durante a madrugada inteira. Logo no primeiro dia, então, o batismo de fogo do meu pelotão. No primeiro dia eu tinha um pelotão com mais ou menos 30 homens e tinha um urutu, né, que vinha em reforço e se juntava ao meu pelotão. É um urutu, o carro de combate que a cavalaria usava ali, com mais ou menos, eu acredito, com 6 ou 7 homens. E foi muito intenso. Sei que ao final do dia, né, o pessoal depois até brincava que o meu pelotão estava atirando demais, mas no final do dia o urutu, a parte de consumo dele foi 800 tiros, a parte do meu pelotão foi 1000 tiros. Então você vê aí que foi um dia, foram quase 24 horas ali, que desgastaram demais o pelotão. O pelotão não falava nada quando voltou, eles realmente tiveram um choque de realidade, né? Que a gente realmente estava ali arriscando a vida, estava numa missão de paz, que era uma missão de combate, era uma missão que exigia de todos ali muita seriedade, muito treinamento, muita atenção, muito bom senso, e que qualquer deslize poderia ser fatal para a gente ou para quem estava no meio. Minha última patrulha, então contei a primeira, vou contar a última. A última patrulha eu fui passar a minha área para outra companhia, então cada dia vinha um comandante de pelotão com seus comandantes de grupo para patrulhar a área com a gente. O pelotão já estava ali há 2 meses, estava muito calejado e existiam umas linhas de controle, né? Que era a linha amarela, a vermelha e a preta. A preta era a Rua Nacional 1, fronteira com Cité Soleil. Então na linha amarela, então nós entrávamos em Cité Militaire, caminhávamos ali algumas centenas de metros, chegávamos na linha amarela. Na linha amarela, você não ia tomar tiro, ou em 10% das vezes. Na linha vermelha, que ficava mais ou menos uns 200, 250 metros para frente, na mesma Rua Magnólia, você iria tomar tiro ali 50% das vezes. E na linha preta, que ficava 100 metros mais à frente, você ia tomar tiro 100% das vezes, a rua ia esvaziar, ia ser o caos total. E existiam muitos pontos que precisavam ser mostrados para aquele tenente, se eu não me engano era o tenente Dario, pelotão Onça, isso mesmo, tenente Dario, com os comandantes de grupo dele. E eles precisavam conhecer qual ponto dá um corredor de tiro que se você passar aqui o cara vai te atirar daquela ponta, pô, aquela torre ali, pô, vamos lá, você vai ver como é que o cara ocupa aquela torre para atirar na gente. Olha, se eu quiser progredir para cá, eu preciso subir nessa torre aqui para fazer a cobertura por fogos, porque não dá para seguir lá se eu não atirar antes naquela posição. Enfim, e aí nós fomos patrulhando a área, patrulhamos a linha amarela, tranquilo, com tranquilidade, tudo, fomos mostrando, manhã inteira. Aí almoçamos e à tarde nós íamos na linha vermelha e na linha preta, ia ser uma coisa mais rápida. E nós fomos ali para a linha vermelha, continuamos com tranquilidade, não, o pessoal a gente chegando perto já abriu o olho, mas a gente estava seguindo, sem combate. E aí nós resolvemos dar a volta por trás da fábrica de gelo, que era já entre a linha amarela e a vermelha, tinha um ponto que nós ocupávamos. Ocupamos um paredão a mais ou menos 50 metros da linha preta, coberto e abrigado, então ficamos atrás de uma parede. E aí eu fui com um grupo de combate, mais o Dario e os comandantes de grupo do Dario. E chegou nessa posição, nós chegamos nesse beco. Esse beco era um paredão grande e a Rua Magnólia passava e ia para frente na direção de Cité Soleil. Então, desse ponto, eu tinha acho que uns menos de 50 metros para a linha preta. E eu precisava mostrar a linha preta para o Dario. E foi uma coisa assim, nós chegamos nesse paredão, paramos um do lado do outro, eu estava na frente, eu estava encabeçando o movimento com um GC meu. Aí eu falei, Dario, nós vamos sair daqui da minha posição desse muro, entra na Magnólia, nós vamos rápido, beleza? Os meus soldados vão cobrir o movimento com fogo, beleza? Se preciso. E a gente, na última casa, a gente entra, era
Era espécie de um prostíbulo, alguma coisa assim. Era um lugar onde havia ali tráfico de drogas, prostitutas. Era um lugar bem pesado. E a gente, vira e mexe, a gente ia lá fazer um patrulhamento. Aí eu falei, Dario, assim que eu colocar minha cara, eu vou encabeçar o movimento. Eu vou prosseguir e nós vamos começar a tomar tiro. Então, prossegue encostado na parede, bem devagar, né, mantenha a distância, e aí um próprio militar meu que estiver encabeçando o movimento vai fazer a base de fogos, vocês entram lá pro prostíbulo. Tá bom, vamos embora. Aí nós fomos. Aí eu segui. Quando eu coloquei a cabeça para fora, a rua já esvaziou, falei, lá vem bomba, né? E quando eu estava chegando na porta para a gente entrar para esse prostíbulo, era já na linha preta, era praticamente a linha preta, alguns metros ali. Do outro lado da rua, num bar, né, tinha inscrição Abdalê na frente. É um lugar que a gente atirava muito. Tinha lá dentro, escondido, eu consegui visualizar isso, um cara armado, né? E esse cara armado, né, eu enquadrei ele com um fuzil, fui para o meio da rua e o pelotão estava passando e entrando, um soldado já foi para frente, me cobrir também, né, o movimento, e o Dario de canga meu, né, fazendo minha dupla, né, minha segurança. E eu tô aqui, eu comecei a falar, apontei o fuzil e comecei a falar, vem para cá. E o cara, quando começou a vir, né, ele estava com as mãos para trás, dentro do bar, assim, uns 30 metros mais ou menos. No que deu a avisada que ele virou, que ele tinha um fuzil, eu comecei a tomar tiro de tudo quanto é lado. E aí nós corremos, eu e o Dario corremos para o outro lado da rua, o pelotão começou a entrar, ficou fazendo uma base de fogos, e eu e o Dario, a gente não tinha aonde se esconder. Havia um amontoado de cadeiras e uma fresta assim de concreto no muro onde o Dario conseguiu se esconder. E eu fiquei atrás do amontoado de cadeiras e eu levantava, eles estavam atirando a gente atrás de um container que ficava do lado desse Abdalê. Eu levantava, atirava na direção do container. Eu não via em quem que eu estava acertando, qual a direção exata do que eu estava atirando, mas eu via alguns flashes, né, de fogo. E eu levantava, atirava, e abaixava, e eu tomava tiro de tudo quanto é lado naquelas cadeiras. Eu escutava essa cadeira fazendo tec, 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 tec. Aí eu levantava, atirava, e escutava essas cadeiras tec, 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 tec. Os meus soldados do lado também atiravam, mas também eles viam a direção geral, mas a gente não via quem exatamente estava atirando na gente. E aquilo ali foi se arrastando. Antes do deslocamento, a gente sempre lançava os caçadores. Então, nesse dia, a gente lançou o Esgobinho, eu não lembro quem que é o auxiliar dele. Ele ocupou uma torre, que era a torre da fábrica de gelo, ficava mais ou menos uns 50, não mais que 50 metros para trás da minha posição, 50 a 100 metros para trás da minha posição. E essa situação foi sendo levada, levantava, atirava, e apanhando ali, digamos assim, né? Falei, cara, vou morrer aqui. E aí o Esgobinho, ele encontrou o agressor, né? O cara trabalha com luneta, com equipamento de caçador, né? Encontrou o agressor, daqui a pouco a gente só escuta um pau! E silêncio, né? Aí a gente saiu, eu e o Dario saímos correndo, entramos dentro do prostíbulo que tinha umas paredes que eram cobertas, abrigadas ali, né? E aí eu me olhava assim, né, para ver se não tinha tomado tiro, falei, pô, não tomei nada, né? O Dario estava branco, era a primeira vez que ele estava entrando em combate ali no Haiti, né? E depois, coitado, ficou 2 meses ali naquela favela, deve ter passado um aperto, com certeza. Mas eu lembro disso, que foi muito interessante, que ele perguntou assim para mim, cara, você atirou, não atirou? Eu falei, pô, atirei pra caramba, cara. Atirei quase um carregador, 2 carregadores aqui. Aí ele falou, cara, eu escutei o primeiro tiro e depois eu não escutei mais nada. Essa foi uma situação muito bacana, porque a primeira vez que ele estava indo lá, depois ele entrou em combate, sei lá quantas vezes, foi bem pra caramba, né? Todo mundo falando, mas essa primeira vez dele foi bem diferente da minha, né? A minha primeira vez foi bem light. Essa primeira vez dele já foi um risco de morte absurdo e forte, né? E foi uma vez marcante também, né?
essas histórias de combate. Atuação de caçador ali, toda vez que a gente saía com um pelotão, que fazia alguma patrulha, alguma infiltração, eu sempre dava apoio ali pro pelotão, né? Eu e o Martinelli, a gente ocupava algumas posições. Então assim, ó, a área de atuação é essa aqui. Aí a gente escolhia um local, fazia um reconhecimento ali, rápido, né? Ocupava ali uma laje, sempre uma casa de 2 andares ali. Porque ali, esse Temilité, ali as casas muito compactadas, muito juntinhas uma das outras, né? Mas a gente sempre ocupava os locais mais altos, né? Não que chamasse muita atenção, né? E a gente sempre dava apoio ao pelotão. E quando era nível companhia ou batalhão, a gente era também destacado e ali dava apoio às companhias ou nível batalhão, né? Aí algumas missões eram nível batalhão, aí tinha o destacamento de operações de forças especiais, que nem no início eles foram sem o caçador, logo nas primeiras semanas, o caçador deles não tinha chegado. Aí eles solicitaram o apoio da companhia, eles foram fazer uma operação, e aí eu dei apoio para eles em algumas operações na infiltração deles, né? E também no decorrer do ano ali, quando eles já tinham recebido o caçador deles ali, a gente também dava apoio para eles ali, nas operações, a gente dava apoio em algumas áreas ali para eles, que precisava mais de uma dupla de caçador, porque a área era muito grande. E aí, normalmente era isso, a nossa atuação, né? E aí a gente ficou sabendo que esses 2 capitães faleceram, acabaram morrendo devido ao tiro desse caçador. E aí a gente começou a procurar esse caçador. Procurar, fazer vigilância toda vez que a gente estava lá. E teve uma vez lá que nós estávamos lá na fábrica de gelo, que era um outro ponto forte, próximo ao ponto forte número 8. À noite, eu estava na vigilância. Aí, do nada, com um tiro, eu escutei um tiro e desse tiro, logo depois, escutei o barulho de metal.
batendo em metal. Assim, opa, tem coisa aí. Aí eu esperei mais um pouco, o cara não dava vários tiros, o cara só dava um tiro. Levava 3 a 5 minutos. Aí deu outro tiro. Aí no final do tiro escutava o barulho de metal. Assim, opa, esse cara tá atirando em algum blindado da Jordânia. Tá tentando acertar alguém da Jordânia. Aí ali a gente ficou tentando pelo som, né? Tinha uma árvore grande assim na frente que atrapalhava onde a gente estava de enxergar mais para frente. Aí ele não parava. Isso foi à noite. E batia, ele dava o tiro e pim, batia o barulho de metal. Aí pelo som a gente deduziu mais ou menos, pô, ele tá atirando nesse local. Aí tava eu e mais um, assim, ó, vamos atirar nessa direção aqui e vamos ver qual que é a ideia. Aí nós tava em 2. Aí cada um deu um tiro. Pau! Deu um tiro na direção mais ou menos de onde tava vindo o som. Ele parou de atirar. Ele não realizou mais o tiro. A gente sabe que não acertou porque não estava vendo ele. Porque ele estava à noite, tinha uma árvore na frente. Mas pela direção que estava vindo o som. E depois que a gente atirou nessa direção, ele parou de atirar. Ele cessou o tiro ali. Quer dizer, deve ter pego perto dele, né, próximo. E ali ele achou, opa, me acharam. Né? E a Jordânia, que estava lá em Cité Solé, não deu um tiro sequer. Ele atirava nos blindados e a Jordânia não deu um tiro sequer, não sei porquê. Depois a gente ficou sabendo pelo rádio, né? A base nos informou de que realmente tinha um blindado da Jordânia estava tomando tiro provavelmente de um caçador, né? E aí depois ele não realizou mais tiro. Aí ficou a noite toda em silêncio, a gente ficou ali atento, né? Assim, opa, vamos ver se esse cara retorna de novo. Depois tivemos outros embates, né? Tiveram várias situações de manobra de infantaria, de ter que manobrar pelo fogo e o movimento para desaferrar algumas tropas nossas que estavam detidas, a conquista do dia a dia, né? Vários tipos de operações de busca e apreensão, operações de patrulhamento, de checkpoint, e de uma forma muito corriqueira os embates e as trocas de tiro, vamos dizer assim. Mas uma coisa que eu aprendi, uma lição, é que se você faz a técnica correta, conforme é o treinamento, a missão realmente é fácil. Teve uma outra vez também, que eu estava na vigilância, isso aí era de dia. Tava eu e o Sargento Oséias. Nós tava lá em cima do ponto forte da fábrica de gelo. Era de dia, batia o sol. Aí eu tava assim conversando com ele e do nada eu vi um reflexo, bateu um reflexo. Do sol bateu em alguma lente. Isso me chamou a atenção, eu falei que bateu o reflexo, foi muito rápido. Que bateu o reflexo, eu escutei o estampido. Eu falei, abaixa, sargento. Que eu baixei o sargento e eu baixei também, pegou em cima da gente no metal. Tinha uns refrigeradores, essa munição bateu. Aí assim, opa, o caçador tá aí na área. Né? Aí a gente, né, com cuidado ali, sacos de areia, tentando achar com a luneta, a gente não achou esse cara. E o tiro pegou em cima, né? Então a gente acabou, Deus abençoou do reflexo, né, do sol bater nessa lente e me chamou a atenção, né? Que eu assim, opa, que essa lente aí, esse reflexo. E aí já, logo em seguida, já escutei o estampido e deu tempo de abaixar, que aí pegou em cima do refrigerador, né? Que era só uma fábrica, era chamada de fábrica de gelo e tinha uns refrigeradores em cima e tal, e pegou em cima desse metal, né? E, pô, teve outras vezes aí a gente teve que atuar em relação ao pelotão, de estar tomando muito tiro e a gente identificar o local de onde estava vindo o tiro, atirar, né? Normalmente os caras usavam as frestas, né? Tinham uns bloquinhos assim nas paredes, eles usavam aquele local. E sempre o capitão Juqueira falava, né? Principalmente à noite, né? Pô, presta atenção na boca de fogo, boca de fogo. Viu que deu flash, é ali, boca de fogo. A gente guardou esse negócio aí, né, do capitão Junqueira. A gente sempre atirava dessas... A gente viu o flash, né, boca de fogo, a gente atirava no local ali para poder
os caras sair fora. Vamos bagai? Bom, quando a gente recebeu a notícia que a gente já ia retornar, né? Ainda haviam patrulhas, né? E eu lembro que o Falcão ia retornar no outro dia. Já tinham 2 pelotões que tinham ido. O meu ia retornar no outro dia com o Falcão. Só que eu tinha minha última patrulha a ser feita e era numa área... o terreno, ele era um terreno que fazia uma ferradura, assim, né? Como se fosse uma ravinona. Você entrava, ia subindo, ele fazia um paredão, uma ferradura e retornava. E era um local conhecido, era um pouco fora de Belém ali, eu não lembro o local exato, o nome exato desse lugar. Mas tinham alguns indícios, eu precisava verificar, né, essa posição. Aí eu lembro que o Falcão, que sempre foi um cara muito guerreiro ali com a gente, tudo, apoiava muito, pelo menos meu pelotão, né? O Falcão, na hora de eu sair, ele falou, né, tinha um jeito peculiar de falar, e me chamou no canto e falou: Moreira, pelo amor de Deus, não atire em ninguém, não arruma confusão, não faz nada. Cara, vai lá, faz só o que você tem que fazer e volta. A gente vai embora amanhã. Falei, tá bom. Não adiantou nada, cara. Logo que eu saí, eu entrei 100 metros nessa ferradura, começaram a atirar em mim, eu tive que sair correndo para cima. Deu tiro de tudo quanto é lado, deu tiro até de AM-600, um soldado meu deu um tiro de lança-rojão, que você lança a granada fumígena ou lacrimogênea, né, assim, pro alto. Meu soldado teve que atirar na perna de um agressor lá da tropa, enfim, deu um rolo danado. Nada assim muito grave, mas teve estresse, né? Nós voltamos e aí o Falcão tava meio bravo comigo lá. Pô, eu te falei, cara. Eu fui quietinho, mas aí começaram a atirar em mim, teve capitão, né? Capitão. Começaram a atirar no pelotão e o pelotão reagiu. O pelotão, né, já estava com uma sensibilidade muito grande, né? Aquele tirocínio, imagina o tirocínio de 6 meses, você está lidando com aquilo, é muito diferente. O soldado batia o olho, pelo olhar das pessoas, eles já sabiam que a gente ia tomar tiro e que a gente tinha que se abrigar, né? Então o soldado estava muito adestrado. Mas enfim, aí nós partimos, voltamos para o Brasil, a quarentena, né, aqueles exames, aquela situação da gente ter que aguardar alguns dias ali para... Tem ao longo 3 horas minha aqui, tá? Foi o Chico, só um lá. Cara, esse tiro tá aí tudo pra cima, cara. Tá dando pra ver justamente aqui, são tiros traçantes, eles saem do pé é como se fosse uma torre que a luz fica acendendo e apagando. Os tiros saem do pé da torre, cara. Pronto. Ignorante demais, né, cara? São coisas diferentes, né? Você ganhar uma certa confiança no que está sendo feito, na técnica que está sendo feita, ela te dá uma certa liberdade, então é muito difícil definir até que ponto você abandona a segurança.
porque na verdade é o que te mantém, né? A questão da sobrevivência nas operações. Esse estresse, ele fica acentuado em todos os sentidos. Então, emocionalmente falando, esse estresse vai fazer o quê? Quem tem uma tendência de ser bom vai ser melhor. Quem tem uma tendência de ser ruim vai ser pior. Então, e lidar com as próprias questões do soldado. Eu digo, frio, fome, necessidades fisiológicas contidas, né? A questão da privação do convívio com a família, privação de situações de lazer, até do próprio treinamento físico. Até eu fazer uma folga grande, eu não pensava muito, não era uma coisa que ocorria na minha mente, a possibilidade de morrer. Se me mandavam, eu ia, eu cumpria a minha missão. Me lembro de, por exemplo, uma vez estar retraindo com a tropa, eu estar dentro do blindado e estar ouvindo tiro, alguns projéteis ricocheteando. Mas aquilo não me causava medo, não me causava... Se eu tivesse que fazer qualquer coisa naquele momento, eu faria. Eu sinto que eu seria capaz de fazer qualquer coisa que fosse necessário naquele momento. Acho que em parte porque tem o espírito de corpo, todos nós estamos ali juntos, aquela vontade de estar junto do seu colega, do seu companheiro e fazer o melhor, e saber que ele estava ali por você e você estava por ele.